Como nós acabamos de ver nessa reportagem, o vice-presidente Hamilton Mourão, em tom de deboche, riu em entrevista para jornalistas ao ser questionado sobre novos áudios que confirmam a prática de tortura durante a ditadura militar no Brasil. Abre aspas. Apurar o quê? Os caras já morreram tudo. Pô, risos, fecha aspas. E sobre essa infeliz fala, e que diz muito sobre o período mais perverso que o Brasil vivenciou, eu converso agora com a coordenadora da área de Memória, Verdade e Justiça do Instituto Vladimir Herzog, Gabriele Abreu. Boa noite, Gabriele, tudo bom? Boa noite, querida, tudo bem com você? Tudo ótimo também. Bom, vou iniciar essa conversa, queria iniciar essa conversa perguntando como que você analisa essa fala do vice-presidente, como que você reagiu quando leu isso nos jornais, escutou isso? É uma fala equivocada em muitos sentidos. Talvez a gente pudesse ficar até o fim do jornal trazendo todos os erros e equívocos dessa fala. O primeiro deles é essa falsa simetria que o vice-presidente traz, né, em relação aos militares que se viciaram, que torturaram, que repreenderam cruelmente a população brasileira como um todo, mas especialmente aqueles que se voltaram contra o regime militar, e compara essas ações de agentes de Estado que deveriam proteger a população, ele compara, e não protegeu, ele compara com esses militantes, como se houvessem, como se ambos os grupos dispusessem da mesma força militar, dispusessem do mesmo aparato militar, ideológico, enfim, de atuação, o que não é verdade. Há uma assimetria completa. Tem também essa ideia de que já não vale mais uma responsabilização dos autores, dos perpetradores, autores de crimes durante a ditadura, esses agentes de Estado que cometeram sim crimes. Na verdade, mesmo tendo passado décadas desde o fim da ditadura, é muito importante que a gente se volte para aquele período, faça uma análise crítica e sim responsabilize, ao menos responsabilize, né, se a gente não for capaz de repreender, de, enfim, punir esses agentes, que a gente consiga ao menos responsabilizá-los, enfim, apontar quem foram esses culpados e pontuar também os crimes que cometeram. Então, são muitos os equívocos, mas eu apontaria ao menos esses dois. Essa falsa simetria que a fala do vice-presidente traz e essa questão, essa minimização da Do que importância foi? de se responsabilizar esses agentes, ainda que eles estejam muito idosos ou até mesmo tenham falecido. É importante, sim, que a gente faça esse movimento, mesmo agora, décadas após o fim da ditadura. Oi, Gabriela, esses áudios, né, fazem parte de um conjunto de 10 mil horas de gravações feitas durante os 10 anos em que as sessões de corte foram gravadas, inclusive as secretas. Você acha necessária uma nova investigação a partir desses áudios? Sem dúvida nenhuma, uma nova investigação, tanto a partir da justiça brasileira, quanto também a partir de pesquisadores, como tem feito o pesquisador Carlos Fico, né, que foi quem revelou boa parte dessa documentação nesse fim de semana. É, a questão de perpetradores, militares admitirem tortura, isso não é exatamente novo. Nós tivemos alguns antecedentes, ainda que poucos, de militares que admitiram que naquele período houve crimes dessa natureza. Mas, de fato, áudios, né, algo tão concreto como áudios, e que vem de um escalão muito alto das Forças Armadas, isso é um tanto quanto inédito, sem contar o volume. Então é importantíssimo, a sociedade brasileira merece isso, merece melhores esclarecimentos sobre o que foi o nosso passado ditatorial. Nunca é tarde para isso, ainda que se tenha se passado muito tempo. Então eu defendo sim que a gente possa agora, daqui para frente, com esse material em mãos, se debruçar sobre esses áudios e desvelar um pouco mais, pelo menos, do cotidiano de repressão, de tortura, desaparecimentos forçados, enfim, crimes diversos que o Estado brasileiro cometeu contra seus próprios cidadãos, contra brasileiros. Sim. Gabriele, você mencionou a questão da falta de punição. Você acredita que a falta de punição e a tentativa de apagar, né, e reverter essa história que o Brasil viveu acaba perpetuando na violação, violência e na violação, né, dos direitos humanos?
Sem dúvida nenhuma, porque acaba perpetuando uma cultura de impunidade que, inclusive, antecede a ditadura, e felizmente é uma cultura que é muito íntima da história do país. Basta a gente lembrar da própria escravidão, em que foram cometidos uma série de crimes contra a humanidade, contra os direitos humanos também, em alguma medida, e não temos qualquer enfim, investigação mais profunda a respeito daquele período, que, claro, é um período muito distante, mas que a gente, enquanto sociedade, merecia esse tipo de investigação, de verdade. Em se tratando da ditadura, não é diferente. A gente merece a responsabilização desses atos, sem dúvida nenhuma. Ou seja, Gabriele, ditadura nunca mais. Nunca mais, nunca mais. Ainda que a gente viva resquícios, viva heranças desse período, o que a gente precisa é romper com a cultura Sim, de impunidade, com a cultura de violência e de violações de direitos humanos, sem com dúvida nenhuma. certeza. Bom, Gabriele, obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, querida. Boa noite a todos. Para você também.